Boa noite, olá, meus queridos e queridas. Bora fazer a leitura do capítulo 9 de Neemias? Pois é, já estamos no capítulo 9, né? Chegando ali, já se avançando para o final. Para quem não me conhece, meu nome é Francine Mack. Eu estou fazendo um propósito onde eu estou lendo o livro de Neemias e estou explicando ele, lógico, que eu estou explicando como eu entendi, como o Espírito Santo de Deus me concede para que eu entenda esse livro. Isso não impede que o seu entendimento vai ser diferente do meu. Então, para que isso aconteça, se você não tiver, mas se você tiver, pegue a Bíblia, me acompanhe com a leitura e faça o seu entendimento e para que a gente possa estar colocando, né, os nossos entendimentos ali junto. E hoje eu vou ler o livro de Neemias, o capítulo é o 9, que a gente já. O capítulo 8, na verdade, que eu fiz até o 7. Para quem não está chegando agora, tem os vídeos anteriores que tem lá do 1 ao 7, onde eu conto e explico, né? Então dá uma olhadinha lá, porque a história de Neemias é maravilhosa. Ele é um ele é um copeiro que ele acaba indo reconstruir a cidade de Jerusalém e ele é um ótimo construtor, né? Que é isso que temos que ser também e colocar dentro da nossa vida. Então, assim, eu vou fazer uma oração agora, uma breve oração, e a gente vai começar a ler o livro de Neemias. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra em tudo que nela tem, Pai eterno, Pai amado, nos colocamos na sua presença essa noite para bendizer e glorificar o teu santo nome. Senhor Jesus, que o Senhor possa me dar sabedoria, entendimento, discernimento da sua palavra. Não permita, Senhor, que eu fale aquilo que seja do homem, que não esteja alinhado com o seu coração ou com seus estatutos. Pai querido e Pai amado, que o Espírito Santo de Deus venha trazer somente o que o Senhor quer que eu diga, Senhor, para que isso possa ser como uma flecha que vai acertar o alvo, que o Senhor possa vir usar a minha vida essa noite para entregar tudo aquilo que tem que ser falado, explicado para alguém que vai ver esse vídeo, Senhor. Eu agradeço desde já, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar lendo o livro de Neemias. O capítulo é 8, o versículo é do 1º e ele vai até o 18. Eu vou lendo, vou fazendo as pausas e já vou explicando até onde vai meu entendimento, né? Até onde Deus permite. Eu gosto sempre de estar ali anotando, riscando, grifando algumas palavras-chave para daí a gente também debater. E se você tiver alguma dúvida, deixe ela no seu comentário. Se não tiver também, glória a Deus por isso. Neemias, capítulo 8, versículo 1, e ele tem como um subtítulo escrito assim: Esdras faz a leitura da lei. E chegando no 7º mês, e estando filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Eu já vou marcar aqui, porta das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado, eu vou marcar também, a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto os homens como o de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no 1º dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, onde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e mulheres e de todos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei.
Então, ali, eu tô ali do versículo 1 ao 3. Então, aqui a gente já entende que Esdra, o escriba, ele, vamos dizer assim, como se ele fosse um pastor. E ele pega o livro, né, que foi Moisés que deixou, que vamos dizer também que é a nossa Bíblia, que você imagina que eram rolos, né, grandes e osos, com tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para Moisés. E Esdras pega esse livro e como um sacerdote e reúne todo o povo ali na porta das águas, como eu já tinha anotado aqui. A porta das águas foi uma das portas que foram reestruturadas, foram, né, reformadas. E essa porta nada mais é que é como se fosse um templo, a porta da igreja, a porta da escritura, a porta da sabedoria, aonde todos se reuniam ali para falar, sim, da palavra de Deus, né? E todos ficavam ali atentos àquilo que Esdras estava dizendo, né? O que Esdras estava trazendo ali sobre a palavra de Deus, né? Então vamos para o 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Veja que ele, é que nem eu falei, é como se fosse um padre, um, um pastor, um homem de Deus, que estava ali num, num, num púlpito, lendo a palavra de Deus, que fizera para aquele fim. E também estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maacéias. A sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto que todo o povo. E então, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha a reverência e olha o respeito pela palavra de Deus que esse povo tinha, né? Quando Esdras abre o livro, desenrola, que eu imagino, não aqueles pergaminhos imensos de antigamente. Você imagina que esse homem abre esse rolo em cima de um púlpito, né? Vamos colocar como se fosse a nossa igreja hoje, para ler a palavra de Deus. E ele nem precisa falar, né, que todos se coloquem em pé, porque todos já se colocaram em pé para receber esse alimento poderoso que é a palavra de Deus. E aqui no versículo 6, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Aqui, irmãos, olha como é incrível, né? Se nota-se que toda reunião que vai falar sobre Deus, uma das primeiras coisas que a gente faz é louvar, né? É pedir os levitas, né? Quem não sabe, os levitas são aqueles que louvam o nome do Senhor. Os cantores e as cantoras são os levitas da casa. E eles têm a incumbência de louvar para que o céu abra e todo clamor de dentro dessa reunião, dentro dessa igreja, ele possa subir ao céu. Por isso que também o louvor a gente tem que ter muito respeito, porque não é uma música qualquer, não é uma música circular. Hoje tá muito banal, né? Hoje, não que, vou dizer assim, eu falei banal, mas não é banal. Mas assim, todo mundo hoje acha que canta louvor e tá bom. E nossa, eu tô perto de Deus porque eu tô cantando um louvor. Não é bem assim. Não é bem assim. O louvor nada mais é que uma oração cantada, que um clamor cantado, né? Deus escuta os louvores. Então, não é porque você tá ali
num show de forró, e aí todo mundo para e vamos falar, vamos louvar o nome de Deus agora, que Deus está recebendo, né? E Deus, ele vai receber o louvor daquele que está quebrantado, muitas das vezes. Então não podemos confundir. Tem gente que não fala isso, porque falar não tem nada a ver, mas tem sim, tem muito a ver. O louvor a gente tem que ter respeito por ele, né? E então aqui, ó, fica claro, fica bem claro pra gente que Esdras louvou ao Senhor, né? Ele louva antes de começar a falar, a pregar a palavra de Deus, né? E todo o povo ali começa a adorar e entrar no espírito de oração e dizer amém, 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 Senhor, né? Então aqui no versículo 7, ele continua. E Jesua e Bani, Serebias, Jasmim, Acube, Sabatai, Odias, Maacéias, Quelida, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo a lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro na lei de Deus, e então declararam, explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Você entende que aqui, conforme ele lia para o povo, ele já ia explicando, que é o que eu estou fazendo hoje, para ver o que tinha sentido ali, mas tudo dentro da palavra de Deus, dentro da presença do Espírito Santo de Deus. Porque assim, a gente fala a palavra, a gente explica a palavra, a gente faz tudo conforme a lei do Senhor. Mas quem vai te convencer, quem vai tocar em você de verdade, é o Espírito Santo de Deus. Porque se ele não se fazer presente, nada tem validade, na verdade, né? A gente só vai estar lendo mais um livro, como os livros que lemos, né? Ou vai estar lendo mais algo na internet, como lemos, entendeu? E aí, quando entra aqui no versículo 9, ele fala assim: E Neemias, que era o governador, o sacerdote, Esdras, que era escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram todo o povo: Esse dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus. Pelo que vão vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado a nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E o povo estava triste ali, né? Porque estava chorando e entrando naquela atmosfera cheia do Espírito Santo, né? E quando Neemias fala: olha, não fica triste, porque estamos na presença de Deus. Alegre-se, porque o Senhor é nossa força. Então vamos nos alegrar. E quando estamos na presença de Deus, a gente nunca pode estar triste. A gente tem que estar alegres, felizes, porque entenda o seguinte: se a gente vai para perto de Deus e todas as vezes que a gente tiver em comunhão ou perto de Deus, a gente estiver triste e achar que isso é um fardo, eu sei que muitos vão me condenar pelo que eu vou falar, mas eu preferia não estar, porque assim, como que você vai estar perto de Deus e triste? Tem. Você vai estar lá perto de Deus, mas chateado porque você não foi no churrasco? Você não foi no samba? Chateado porque você não foi lá se reunir com os coleguinhas, tomar uma cervejinha? Então, é melhor, entendeu? Não estar, porque quando a gente entra nessa intimidade com Deus, a gente tem que estar feliz. A gente tem que estar aberto para se doar e receber.
Porque é isso que vamos sempre buscar. A gente tem que receber do Espírito Santo a comunhão, sair de lá cheios do Espírito, sair de lá cheios como copos transbordantes e não triste porque deixa eu dar uma olhadinha como é que foi o samba, como é que estava a reunião, se o fulano bebeu muito, se a Bertana falou mal. A partir do momento quando a gente vai para Deus, tudo isso a gente tem que jogar para trás, no mar do esquecimento. Já não faz mais parte da gente, né? Então, assim, é bem claro isso, fica bem claro aqui nesse livro de Neemias, nesse capítulo 8, quando Esdras começa a ler esse livro, né? Você se entende que a comunidade ali se abraça e fala, beleza, vamos todo mundo buscar e entender a palavra, né? Então vamos lá, continuando no versículo 9. E disse-lhes mais: e de comer as gorduras e beber as doçuras, e enviai as porções aos que nada têm, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Eles também dividem tudo aquilo que tem e consagra a Deus, né? E aí, aqui continuando, ele fala: consagrado ao nosso Senhor, portanto não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e por isso não vos entristeçai. E então todo o povo se pôs a comer e beber, e enviar porções e fazer grandes festas, porque entenderam que as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. No versículo 14, ele continua: e acharam escrito na lei do Senhor que ordenava pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa e no 7º mês. Assim publicaram e fizeram anunciar para todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: vinde ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. E saiu o povo, pois o povo, e os trouxeram e fizeram para si cabanas, como no seu terraço e nos seus pátios e nos seus átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muita alegria, muito grande alegria. E de dia em dia Esdras leu o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. E então celebraram a solenidade da porta solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, o dia da proibição do segundo rito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui, meus irmãos, é o que eu já vinha falando, né? Esdras, ele reúne o povo, ele lê, né, esse livro, que hoje para nós é a Bíblia, mas antes era lá os pergaminhos imensos, que era a lei que Deus tinha dado a Moisés, e Moisés já tinha escrito, e lê a esse povo. O povo começa a louvar e se entristecer quando ele fala: olha, os levitas e né, os homens de lei, fala ali, viu? Não se entristeça.
né? Fiquem felizes, porque junto a Deus ninguém pode estar triste, como eu disse. Então todos fazem uma festa, se reúnem, comem e ficam felizes. E aí eles pedem para que vá buscar e montem cabanas em frente à porta das águas, portas essas que a gente leu lá, se eu não me engano, está no capítulo 7 sobre as portas, né? 6 e 7, falando sobre as portas, e a porta das águas nada mais era que era a porta que seria o templo para o Senhor Jesus, né? E essa é a porta onde todos se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Então, assim, o que a gente tem que trazer disso, né? E entender sobre isso. Como a porta das águas, a gente temos várias igrejas, vários templos, de todos os jeitos, de todos os nomes. Então, o que eu falo para você essa noite? Vá buscar onde você mais se identifica, né? Vai estar perto de Deus, vai ouvir a palavra de Deus, vai estar junto a Deus. E santo a gente nunca vai ser, porque nós somos filhos do pecado e vamos pecar. A gente já levanta pecando todos os dias da nossa vida, né? Mas a gente tenta se arrepender também todas as horas e todos os dias para que Deus nos perdoe. Mas a gente necessita de buscar a palavra de Deus, de estar junto a Deus. Então, assim, leia a Bíblia, vai buscar uma palavra certa e correta. Também não vai buscar em qualquer lugar. Não se alimente de palavras vãs, de palavras vazias, né? De pessoas que só querem ser coaches, de pessoas que só querem pregar que tudo vai ficar bem, que tudo vai ser próspero. Não, não, é que eu sempre falo. Graças ao bom Deus que a porta é estreita, porque se ela fosse aberta, eu acho que nós nem ia passar. Né? Mas por ser estreita, a gente tem que estar sim nos caminhos, a gente tem algumas coisas que precisamos fazer para estar junto com Deus, né? Porque Deus não é bagunça. A palavra de Deus já fala, não se jorra água doce da mesma fonte que jorra água salgada. Né? Então não adianta eu falar para você que você lê na Bíblia comigo hoje, você está estudando hoje, você está salvo, você não está. Mas também não adianta você ler comigo aqui agora e depois ir lá pro churrasco, tomar todas e falar mal do coleguinha. Isso também não está certo. Não está certo, desculpa, mas a verdade é essa. Né? A gente não pode ser também hipócrita e falar coisas que é hipocrisia. Santo você não vai ser, mas a gente tem que vigiar, né? Um bom servo de Deus, ele vigia, né? Ele não pode, a gente não pode envergonhar ao Senhor. Deus tem que ter orgulho dos seus filhos na terra. Ele tem que falar isso e eu posso contar, né? Então a gente tem que vigiar a todo momento, não podemos ser hipócritas com as coisas que fazemos ou falamos. Por isso que muitas pessoas você vê aí que cai, não aguenta, né? Porque é que eu falei, a porta é estreita, ela não é larga, né? Então, assim, o que eu trago essa noite é esse entendimento. Devemos ser fiel à casa de Deus, devemos ser fiel às Escrituras, devemos sim vigiar os nossos caminhos, para que o Senhor venha trazer tudo aquilo que Ele nos prometeu, né? Deus, Ele nos promete coisas lindas e maravilhosas. Ele nos promete uma vida plena, cheia de prosperidade, uma vida que somente teremos no céu, mas uma vida que possamos passar bem, né? O Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas em cima dessa terra. Então você entende que quando andamos, né, tentamos andar no trilho ali, ele sempre vai nos socorrer e vai nos trazer aquilo que é de melhor, né, para nossa vida. Então assim, entenda o que eu quero dizer aqui. Não estou pregando aqui que você vai ter uma vida plena, não, jamais. Né? E também não estou pregando que é pecado, que está errado você ter a sua vida no mundo. Também não é errado. O que você entender que é errado,
que é certo. O que é certo para você não é para mim. O que é certo para mim não é para você. Você entendeu? E cada um tem um pensamento, por isso somos diferentes. Então, assim, mas o que eu trago hoje é: tenta andar nos caminhos do Senhor para que você possa colher o mais rápido o fruto bom, a parte boa de estar junto com o Senhor. É o que eu falo para você. Tenha uma linda noite, que o Senhor possa trazer tudo de maravilhoso para você essa noite, né? Eu vou fazer uma breve oração para a gente terminar com a presença do Espírito Santo, com a paz do Senhor Jesus. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por todo o entendimento que o Senhor nos deu essa noite. Amado Jesus, que o Senhor possa visitar cada um, Deus querido, que nessa noite, que nesse dia, nessa tarde vai ver esse vídeo e vai ouvir e entender junto a mim tudo aquilo que o Senhor quer entregar. Pai querido e Pai amado, coloca as suas mãos, Senhor, todos aqueles que estão nesse vídeo. Todos aqueles, Senhor, que vão se alimentar da sua palavra. Que o Senhor possa prosperar, traga saúde, traga paz, traga sabedoria, entendimento, discernimento da sua palavra e de todas as coisas a nosso redor. Que os anjos do Senhor possam acampar sobre as casas, sobre as tendas de todos os filhos que aqui estão. Nessa noite eu te peço, em nome do Senhor Jesus, nos abrace, nos afague com o seu amor essa noite, Senhor. Em nome do Jesus, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus por isso. Obrigada por mais essa oportunidade, em nome de Jesus.